Bem, muito boa tarde a todos. Estamos aqui mais um sábado para, durante 1 hora e meia, ou entre de 1 hora e meia e 2 horas, tecemos algumas considerações, algumas análises acerca dos principais acontecimentos da semana no país e também fora do país. Hoje temos 4 tópicos, em princípio. Temos a questão da evolução da reportagem da SIC em relação à suposta concentração de 200 crianças no bairro de Cassange. Esta semana voltamos a falar do tema porque esta semana houve alguma evolução, houve um esclarecimento da parte do diretor de informação da SIC Notícias, e também sabemos hoje que o jovem angolano que esteve envolvido no processo nesse momento se encontra em prisão preventiva por acusação, acho que de associação criminosa e qualquer coisa de fraudação. Depois vamos falar de Beirute, o incidente ou o acidente que ocorreu na capital do Líbano. Também temos a atualização da questão do coronavírus em Angola. Os casos continuam a aumentar, ou pelo menos o número de casos positivos continua a aumentar, e também o número de mortes. Temos também a questão: o governo criou uma unidade que terá como objetivo a gestão dos concursos públicos, dos diversos concursos públicos. Parece que é para garantir uma melhor uma melhor contratação de quadros para a administração pública. E é isso. O Carlos e o Francisco depois vão nos encontrar. Nesse momento, para começar, temos da minha esquerda o Nelito Manuel Pinto Andrade e na minha direita o Samora Neto. Portanto, vamos, se calhar, começávamos por falar do Líbano. Aconteceu um acidente que mereceu a atenção mundial de todo o mundo. Questiona-se hoje, começa a se questionar se realmente foi um acidente ou se foi eventualmente algo de dolo ou alguma intenção. Também nessa questão diz-se que o produto que causou o acidente estava supostamente a caminho de Moçambique. Acho que qualquer negócio que se falou sobre isso. E depois também fala-se da questão da desconfiança interna com Israel, ou seja, os conflitos históricos daquela altura. Mas para nós entrarmos nesse tema, eu gostaria que, em primeiro lugar, o Samora e o Nelito comentassem o facto de aproveitar, entre aspas, a circunstância do Líbano estar nesse momento nos destaques mundiais, e Angola não podia ser diferente, e comentamos mais ou menos aquela que tem sido a inserção, não é? A dinâmica dessa população dos Líbanos no nosso contexto, essencialmente ligados ao comércio, não é? Samora, como é que tens, na tua apreciação, até também desenvolves atividades comerciais, como é que tu encaras a inserção da comunidade de Líbano cá? Nós sabemos, mas antes de opinião geral, não é? Que é sempre, eu lembro-me, há uns anos fiz um estudo sobre iniciativa local na província do Mambo, e todos os comerciantes queixavam-se: os libaneses tiraram-nos o negócio, não conseguimos fazer negócios. Como é que encaras a questão do comércio, dessa questão da inserção dos líbanos? Obviamente, claro, com todos os nossos préstimos do que aconteceu. Muito boa tarde a todos, David, Danito e os outros nossos co-participantes desse painel que ainda não entraram. Eu acho, antes de mais, a nossa sincera e profunda os nossos sentimentos e pesares por tudo aquilo que tem acontecido no Líbano, precisamente em Beirute,
a violência das imagens que foram partilhadas nas redes sociais permitiram apreciar a grandiosidade dos efeitos daquele suposto incidente. Indo mais diretamente à questão, eu penso que nós não devemos descurar um conjunto de análises que devem ser feitas sobre essa situação. Primeiro, eu acho que é bastante prematuro nós descartarmos qualquer circunstância em volta deste incidente. Prematuro por quê? Primeiro, porque nós conhecemos os contornos que existem naquela região. E quando digo conhecemos, estamos a falar o que é concretamente? Estamos a dizer que conhecemos que o Líbano tem sido um palco de grandes batalhas, entre aspas, de influência regional. Conhecemos no Líbano um conjunto de interesses geoestratégicos entre potências regionais e também potências globais. E então olhar para a situação e começarmos já a dizer que não foi, apontar eventualmente causas para aquele tipo de incidentes, eu acho que é prematuro. Outro aspecto é que nós sabemos que ao longo destes últimos anos tem sido um palco muito usual e frequente, de tentativas hegemónicas entre a Arábia Saudita e o Irão, por um lado, e várias tentativas por parte do Estado hebraico de Israel de certa maneira perseguir algumas lideranças, algumas organizações que põem em causa, não é, o próprio Estado de Israel. Estamos a dizer precisamente, sabemos que o Líbano vamos lá dizer, acolhe a grande organização do Hezbollah. Então, olhar para essa situação como um mero incidente, a priori não me parece que isso deve ser tido nesse capítulo. Okay. Com relação à questão, nós temos uma comunidade comercial de libaneses muito vasta e nós temos nessa comunidade de libaneses que já têm uma experiência secular de comércio ligada já ao passado. E acredito que também esse empreendimento econômico que o incidente ocorreu justamente no porto de Beirute deve estar a criar uma série de situações inesperadas e que podem pôr em causa também, entre aspas, os próprios interesses desses empresários, porque devem ter, como têm com certeza, naquela placa, naquele hub importante, um local fundamental para o escoamento e para a aquisição e escoamento das suas mercadorias. Então, eu acho que devemos analisar com muita atenção, e até porque vivemos uma situação de epidemia complicada no mundo. Não são todos os players que estão a reagir de forma satisfatória à situação. Então, a atenção toda deve ser para quem naturalmente acompanha essas situações, até para não criar nenhum desequilíbrio do ponto de vista daquilo que é os mercados de fornecimento de mercadorias, não é? É bom analisar para sabermos o que é que na realidade isso vai acontecer, mas eu acho, para não me alongar, eu acho que é muito prematuro dizer que aquilo não foi um incidente. Só uma nota: se ali se trata de um porto, deve ser uma instituição, do ponto de vista de segurança de um país, não é? É uma instituição estratégica no que tange. Nós sabemos qual é a história de comércio daquele povo, daquele país,
e acontecer um incidente daquela magnitude, naquele ponto, devemos ter alguma atenção. E depois podemos rebater alguns acontecimentos que precederam este ato. Quem seguiu as redes sociais viu colocações de notícias, retirada de notícias, confirmação de algumas informações, depois retirada de algumas informações. Eu penso que devemos ter alguma atenção e avançar para já como causa da situação. Um incidente, eu acho que é prematuro. Bem, Nelito, como é que tu olhas para essa situação? Depois vou voltar para o Samora, porque não me respondeu a segunda parte, né, de comércio interno, no nosso sentido. Eu acho que nós temos aqui várias questões. Eu tive-me a informar também sobre o que é que de facto se tinha passado. Há aqui muitas teorias, mas só que vamos olhar um bocado aqui as coisas para o que é facto. Primeiro, a origem daquele produto naquele local. Em 2016, há um navio russo antigo que foi, penso que circulou pelas águas territoriais do Líbano e que foi interceptado pelas autoridades libanesas. E este navio carregava quase 3.000 toneladas de nitrato de amônio. Mas o nitrato de amônio, para quem não sabe, é usado tanto para fazer fertilizantes, como é usado também para fazer dinamites, para fazer bombas, para fazer explosivos também. E então o que é que acontece? Este navio, depois de material altamente perigoso. Exatamente. Este navio, depois de interceptado pelas autoridades libanesas, houve um impasse durante muito tempo. O navio ficou atracado no porto do Líbano e as tantas, parte da tripulação, a tripulação tinha ficado retida, tinha conseguido ir-se embora. E o comandante, penso que o comandante do navio ficou lá. E pelo que se diz, o comandante do navio fez, desde 2006, para 3 anos depois da situação, fez vários alertas, inclusive às autoridades russas. Primeiro a embaixada russa no Líbano e depois até ao Kremlin também, sobre o tipo de material que eles tinham e que aquilo era um impasse que tinha que de facto que se resolver, sem sucesso. O que ele consegue fazer, segundo o que se diz, com as autoridades libanesas, conseguem fazer, uma vez que o navio era antigo, conseguem fazer com que aquela carga de nitrato de amônio saísse do navio e fosse alocada ao pé num dos espaços no porto do Líbano. O que é que acontece? Aqui um detalhe que é, ao lado do porto, ao lado do armazém onde estava o nitrato de amônio, havia também um armazém de armazenamento de material de pirotecnia. Portanto, o nitrato de amônio é um material reagente quando em mistura com outras substâncias reativas ou até com combustíveis, né? E ao que parece, há aqui uma questão também da forma como este material é acondicionado. Porque qual é a grande questão? Os especialistas em explosivos e não só dizem que o nitrato de amônio não pode ser, por exemplo, acondicionado durante muito tempo em sítios fechados, precisamente por causa da questão aqui destes riscos de incêndio, a questão da limpeza do próprio sítio, para garantir que não exista nenhuma outra substância reagente que possa criar então aquela reação. Pronto, isto do ponto de vista da origem, porque era uma das questões que punha a origem do material, porque é que aquele material estava guardado naquele lado. Agora, todos nós também sabemos aqui que existe, por outro lado, uma tensão entre o Líbano e Israel, já há muito tempo, porque se nós formos a ver, o Líbano tem 2 exércitos, praticamente, um formal e o outro formal, que é dividido aquilo pelo exército sunita, que é o exército, vamos considerar, oficial do Estado, e o exército xiita, que é a partida apoiado pelo Irão e pronto, e acaba no fundo por pertencer aqui à célula do Hezbollah. Uma das questões que se põe também em cima da mesa é, por exemplo, o nitrato de amônio, quando é usado como fertilizante, que os agricultores, as pessoas podem comprar, as pessoas que compram aquele material, no fundo tem que haver aqui uma comunicação prévia às autoridades para saber a natureza da compra e a quantidade da compra do material, quer para fertilizantes, quer para fazerem dinamites ou para fazer, que é muito usado também na construção.
É preciso haver aqui esta comunicação. O que é que suscita aqui, entre aspas, não é alguma dúvida, mas algumas questões a ver. Sabendo da origem do produto, uma vez que as autoridades libanesas sabiam que aquilo estava acomodado lá naquele sítio, haveria algum controle sobre o material? Uma vez que aquilo estava não sei quantos anos naquele porto, será que em algum momento aquilo passou, há 6 anos, passou a pertencer a alguma entidade? Por exemplo, vamos fazer um bocado de especulação aqui. Será que, por exemplo, alguém ligado a alguma célula ligada ao Hezbollah, pronto, de forma disfarçada, entre aspas, pode ter comprado aquele material, ou podia haver o risco deste nitrato de amônio parar nas mãos erradas e ser usado para fins menos corretos, né? Ou seja, há aqui uma série de questões, por isso é que eu acho que é prematuro falar-se em vamos dizer, em alguma ação deliberada. Eu honestamente, pela natureza do material, pelas questões, pela forma como aquilo pode ter sido acondicionado ou não, pela não fiscalização, temos que ver também aqui a hipótese de ter havido uma responsabilidade da parte do governo do Líbano de não ter eventualmente, depois da não resposta do governo russo, de não ter dado as condições devidas para a acomodação daquele tipo de material lá. Agora, isto acontece numa fase muito mal para o Líbano, porque acontece numa fase de uma grande contestação social. O governo do Líbano está sob pressão há muito tempo. Portanto, é um governo que já tem estado sob pressão já há muitos anos. A moeda desvalorizou mais de 80%. Portanto, existe um grave problema social também. E como muitas vezes se diz, o azar não vem só. Portanto, há mais um acidente desta natureza. As pessoas já estão pobres, já estão a ficar pobres. A moeda já desvalorizou. Há mais um acidente desta natureza que aumenta as despesas. Num Estado que não tem neste momento condições para fazer face a essas despesas, portanto aqui também uma situação muito complicada, mas tudo também pode ter muito a ver com a questão da negligência, por um lado. Agora, eu acho que o que nos vai ajudar a clarificar aqui, no meu entender, é conseguir-se perceber, ok, desde o ponto é que a mercadoria lá chegou a partir do navio russo que foi interceptado e a mercadoria vamos considerar que foi apreendida, até os momentos antes daquilo, quem é que ficou com a responsabilidade sobre aquele material? Portanto, e olhando aqui um bocado para saber com quem é que passou a ter a responsabilidade para o material, e eventualmente vamos chamar, a equação poderá eventualmente estar ligada, vai ajudar também a perceber aqui se eventualmente terá havido alguma mão criminosa. Francisco, estás a ouvir? O som está um bocadinho baixo. Tudo bem? Só se eu mudar de fones. Não, estamos a ouvir agora. Assim está melhor? Está melhor. Sim, Francisco, sim, a partir daí, Beirute, Líbano, incidente, sim. Não incidente, suspeitas, o país já estava a sofrer. Aquele é sempre uma região muito complicada, né? Essa região. O que é que podes nos dizer sobre o que tu acompanhaste e as tuas leituras? Bom, em primeiro lugar, creio que já foi dito, mas não é demais repetir, o Líbano é um país muito especial. Quem viaja um bocadinho encontra libaneses em todo o lado. Os libaneses são os descendentes do Fenício e dos Físicos. Os libaneses são cidadãos do mundo. É um povo extraordinário, é um país cosmopolita, é o país do Médio Oriente com a maior percentagem de população cristã, portanto é um país de tolerância religiosa, e acontecer isto no Líbano é uma tragédia imensa. Eu não sei se é incidente ou não, nós não temos ainda dados para falar assim, mas sabemos de uma coisa. Sabemos que há, pelo menos, eu estava a ouvir o Samora, há uma incúria por parte das autoridades libanesas, pelo menos das autoridades portuárias libanesas tremendas. Há uma parte da história que se sabe, que o navio, a companhia proprietária do navio deixou de ter meios financeiros para pagar ordenados, para suportar, o material foi apreendido e ficou acondicionado num armazém no porto em Beirute.
isto, obviamente nós agora temos informação para dizer isto depois dos acontecimentos, mas isto é de uma imbecilidade tremenda. Como é que alguém deposita 2.700 toneladas de material perigosíssimo numa infraestrutura estratégica do país? Isto é uma coisa, de facto, há razões para o diretor do Porto do Beirute, agora dizer o Porto do Beirute, desgraçado, do Porto do Beirute, já está em prisão domiciliária, não é? Porque, ao que parece, terão sido avisados várias vezes para o perigo daquele material. Isto é bom para todos nós vermos o problema de termos estes materiais perigosos mal acondicionados, guardados em qualquer lugar, não devidamente vigiados. Sem fiscalização. Isto é o que nós sabemos até agora. Mas depois também sabemos uma realidade, que também vocês já falaram, que tem a ver com, em primeiro lugar, com o posicionamento estratégico do Líbano. O Líbano é um país de saída para o mar naquela região, com um porto muito importante para a distribuição, quer para a importação, quer para a saída de materiais daquela região para o mundo. Os libaneses controlam muito o comércio internacional, então agem como clãs. Nós conhecemos em Luanda, conhecemos um pouco toda a África, não é? Quem quer ir a Bissau e sabe que se precisar de ir ao supermercado, ou vai ao chinês ou vai ao libanês. E nós habituámos que o libanês normalmente é sempre um bocadinho mais de qualidade do que o chinês. O mesmo acontece na Zâmbia, o mesmo acontece nos lugares mais recônditos do mundo, há de haver sempre um libanês a fazer comércio. Portanto, o Líbano é um país essencial para o Médio Oriente, para o equilíbrio do Médio Oriente. E depois, também pela sua natureza cosmopolita e tolerante da sociedade libanesa, a verdade é que convivem dentro de Beirute. Beirute é uma cidade quase mártir, do que aconteceu nos últimos 35, 40 anos. Convivem dentro de Beirute uma série de tendências políticas mais ou menos radicais daquela região. Portanto, Beirute viu-se envolvido, o Líbano viu-se envolvido no conflito israelo-árabe exatamente por albergar dentro do seu território todos aqueles movimentos. Lembrar que o Líbano foi controlado pelos cristãos até o final da década de 70, né, pela família Jamael. O Líbano foi governado durante muito tempo do seu período independente por uma minoria cristã e bem tolerado pelos árabes. Portanto, é uma sociedade que é muito diferente das vizinhas em termos de estabilidade. Tinha recuperado, apesar das dificuldades financeiras e económicas dos últimos anos, tinha recuperado estabilidade política e tinha voltado a ser um país normalizado. Agora vemos uma explosão tremenda que destruiu parte essencial da cidade. Isto é uma tragédia, essencialmente uma tragédia que todos nós devemos tirar os ensinamentos delas. Era importante aproveitar o desafio aqui a Camunda News para questionar as autoridades portuárias angolanas, saber como é que estão acondicionados os materiais perigosos e saber se não temos bombas relógios também estacionadas nos nossos portos. Está bem, Francisco, obrigado. Samora, queres aumentar algo? Sim. Não, eu basicamente fui ultrapassado pelas intervenções e é só para reforçar aquilo que já havíamos dito. Não. Perfeitamente. Foi uma abordagem perfeita. Porque é suposto que materiais desta natureza tenham regras rigorosas no manuseamento, acondicionamento, e sendo o porto uma infraestrutura estratégica como é aquele porto, quer dizer, não é crível. E aquele material, normalmente, quem deve seguir devem ser também, de certa maneira, os órgãos de defesa e segurança daquele país, independentemente de ser acondicionado pelo porto. Aquele tipo de materiais devem ser informados aos órgãos e devem ser seguidos. Como é que aquilo... Quer dizer, esqueceu-se na questão das dificuldades económicas, da questão dos trabalhadores ficarem sem salário. Quer dizer, isso não é minimamente aceitável. Não, quer dizer, não se entende. E daí eu vou voltar a dizer, eu acho que é preciso tempo para nós percebermos na realidade o que é que se passou. Sim, e aqui esta questão que
o Francisco também pôs, que é isso que nos sirva também de certa forma de lição, de alerta, para nós podermos também rever aqui a nossa estrutura de quer fiscalização e acondicionamento. Nos carros já de vez em quando vimos aqui algumas explosões. Não sei qual foi a última vez. Né? Não, é importante porque aquilo aconteceu no Líbano, mas se nós vemos que é um material essencial, por exemplo, para fazer fertilizantes, em princípio Angola também compra fertilizantes, né? também utiliza fertilizantes. Naturalmente, se utiliza fertilizantes, devemos ter aqui a partir de alguns depósitos com este tipo de material. Portanto, o Carlos, o Nerito está a esquecer uma coisa. Um dos países que mais compra esse tipo de materiais é o Irão, porque está a fazer aquele projeto nuclear. Claro. Não é? Aliás, porque é um material que até a nível de compra veio da Rússia, que é um dos aliados deles. Existe, né? um monitoramento do ponto de vista da segurança para ver quem compra, em que quantidades compra, para que finalidade compra. Agora, se existe isso tudo e eventualmente se esta questão do Líbano, aquilo está lá parado há algum tempo, ou estava parado há algum tempo, quem fiscalizava, quem controlava, qual era o destino que aquela carga teria ou seria dada, e depois pronto, aquilo estava ao pé, também pelo que se diz, de um armazém de pirotecnia, de materiais para pirotecnia, portanto está bem. É genial, é tudo genial. Portanto, outra questão que eu acho que podemos só, a questão da oportunidade do aconteceu para pensar para nós, não é? Tem que ver realmente com o que eu estava a perguntar, Samora, sobre a inserção do comércio Líbano na nossa economia, não é? Nós estamos agora nessa questão da diversificação da economia, mas pelo menos que a nossa percepção, sabemos o número, não é? Mas os libaneses devem ocupar, certeza, uma importância muito grande no comércio interno do nosso país, não é? Como é que tu vês isso? Como tem sido a inserção? Eu acho que nós temos que analisar do seguinte aspecto. Os libaneses já estão em Angola, se não estou em erro, já data desde mais ou menos o início dos anos 90, do ponto de vista da atividade comercial, com os armazéns, e esta atividade comercial teve uma extensão. Primeiro, porque deixaram de ser meras unidades de armazéns para se criar verdadeiras empresas logísticas de distribuição. Depois, porque o país, com o advento do crescimento do país, percebeu-se a oportunidade de se começar a criar algumas indústrias localmente. E, ponto de vista de visão, de ponto de vista comercial, abriram unidades e focalizaram-se em setores que pareciam para muitos que não tinham grande impacto, mas revelaram-se tendo na realidade um grande impacto. Estamos a falar de produção de papel higiênico, não papel higiênico, sabão, produtos de plástico. Avançaram para a área da panificação. Quando eles neste momento, se não estou em erro, lideram a importação de farinha de trigo, que é um material muito importante para a panificação. Ora, estamos a dizer que no dia a dia é um tecido empresarial na área do comércio muito sensível, bastante integrado na nossa economia. Os libaneses têm aqui uma característica interessante, que é, para além de serem um povo comerciante de natureza, se nós não nos podemos esquecer que existem mais libaneses fora do Líbano do que no Líbano. São cerca de 14 milhões fora do Líbano. Sim, penso que é isso, 14 milhões. Com conexões mundiais. Sim. E depois existe aqui um outro ponto, que é uma das características do povo libanês, é que, sobretudo quem está ligado à área de comércio, eles têm um enorme, vamos considerar, treinamento e facilidade em desenvolver negócios em países
em conflito ou países destabilizados. Daí nós reparamos um conjunto de países com as mesmas características do ponto de vista de estabilidade até certo ponto, como Angola e o Congo. Eles são muito fortes no Congo também, por exemplo. E têm muita facilidade, porquê? Porque normalmente Tanzânia, o que é que acontece? Os países desenvolvidos, os países considerados desenvolvidos, têm alguma resistência, têm algum receio, pela natureza muitas vezes das operações, de investirem em países em conflito. Normalmente, quer pela natureza dos negócios, a natureza das empresas, o modus operandi dos países é condicionado. E os libaneses, para a sua sorte, não é? Já têm experiência em lidar com este tipo de realidades, por um lado. Por outro lado, eles focam-se muito naquilo que é essencial, que é o negócio alimentar. Parte das coisas do negócio alimentar, as principais commodities, porque eles depois também é preciso perceber que eles têm uma grande experiência em comércio internacional de commodities. Secular. Porquê que eles conseguem ter, por exemplo, uma grande vantagem cá face a alguns dos outros? Penso que os cozinheiros também têm esta experiência. É que, por exemplo, como eles são, vamos considerar, são um conjunto de famílias que dominam determinados negócios e estão localizados em países diferentes, as compras que eles fazem são compras centralizadas em antecipação, são compras de futuros, e compram, imagina, eles não compram só para Angola. Eles são capazes de comprar para um conjunto de países em que eles têm as operações, e isso garante uma vantagem competitiva a nível de que é imbatível, porque eles estão a comprar futuros, compram, vamos considerar, produções inteiras que ainda não existem para abarcar, imagina, um continente ou um conjunto de países, e lutar contra gigantes que tenham esta experiência no comércio internacional. É uma coisa que nós, infelizmente, ainda em Angola, às vezes não temos essa capacidade nem essa visão. É aquilo que se chama malha, o tecido do comércio deles. Não se circunscreve ao país onde estão. Claro. É em toda a parte do mundo onde há vestígios e há membros daquela família, constitui uma espécie de uma rede de informação daquilo que é o inventário, entre aspas, de produtos, comércios que são comercializados em determinados sítios. E cada um, naquela estrutura familiar, funciona como, entre aspas, um elemento na procura de sempre melhores oportunidades para ganhar vantagem competitiva. Sim, Francisco, tu a partir daí, aquilo que também tu sabes, conheces de Moçambique, Guiné e outros países africanos, não é? Portanto, nós estamos, pelo menos em termos de narrativa, não é? Este comprometimento de mais produção nacional, mais indústria, não é? Investimentos ou as parcerias ou as relações, no caso dos nossos países, com situações como o pessoal do Líbano, não é? É incentivá-los também a transformarem-se em comerciantes e industriais, ou achas que isso vai ser uma relação um bocadinho complicada de gerirmos? Bom, David, os libaneses ficam sempre, não é? O Michel Temer é de origem libanesa, o ex-presidente do Brasil. Há uma forte comunidade libanesa no Brasil. Os libaneses, eu estava a ouvir, estava a pensar, os libaneses são descendentes dos fenícios. Os portugueses aprenderam a fazer pão com os fenícios. Os fenícios já andavam aqui no Mediterrâneo há muito tempo que eles fazem comércio. E são um povo que resistiu à colonização, quer à colonização otomana e mais tarde à colonização especial francesa, decorrente do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, mas resistiram à colonização e foram sempre bem sucedidos naquilo que vocês diziam, como comerciantes e procurando centrar as suas atividades no que é essencial para o dia-a-dia. David, nós conversávamos há muitos anos sobre isso. Papel higiênico, sabão, plástico. Angola vai demorar muito tempo a ter uma rede de saneamento eficaz. Os baldes e as bacias vão ser importantes muitos anos. Papel higiênico toda a gente precisa. Farinha de trigo, Angola não produz trigo suficiente para se alimentar. Durante muitos anos vai ser preciso ir buscar trigo fora. Não durante muitos anos, durante centenas de anos bastante.
os libaneses estão nesse mercado. E estão nesse mercado. Quando eu vos disse há pouco do supermercado de Bissau, eu conheço o libanês de Bissau. Está lá há 30 anos. Vive como uma senhora guineense. Há 30 anos, fez lá a família. Os libaneses são assim, vão, estabelecem a família local, muitas vezes, mas mantêm a ligação à sua rede originária. E estão lá sempre. E depois apoiam os outros que vêm. Agem em rede, como um clã. São várias famílias que agem entre eles. Também conheço em Moçambique. Em Moçambique menos, porque em Moçambique tem muita influência. Os indianos. Estão, e há paquistaneses e indianos a fazer essa rede de forma diversa, porque também já o fazem, faziam antes dos portugueses chegarem a Moçambique. Mas os libaneses conseguir que eles ficam sempre. Eles já criaram indústria. Quem cria indústria não é para sair. Claro. Eles depois passam a ter dupla identidade. Têm a identidade nacional deles, os descendentes deles, mas depois têm sempre a ligação ao Líbano. E eles já percebem os ciclos da África? Estes ciclos de... Eles já percebem estes ciclos de conflitos da África, de retoma, portanto, eles que já conhecem isso tão bem. Esse tipo de terrorista, este tipo de terrorista há 2000 anos, 3000, se não mais. Eles vivem nisto. Isto é muita sabedoria. A forma como eles chegam a Angola, veja, eles não chegam a Angola e querem fazer novas tecnologias. Eles chegam a Angola e fazem o quê? O que é essencial à vida dos angolanos. Não estão preocupados em vender telemóveis. Telemóveis é o negócio dos outros. O negócio dele é o essencial, bens essenciais. E eles têm sempre cliente. Há sempre cliente para comprar balda, há sempre cliente para papel higiênico, há sempre cliente para comprar farinha, para comprar pão. Vocês sabem isso melhor que eu, que estão aí todos os dias, e eu já não vou ir há mais de um ano. Esses clientes não faltam. Agora que a Angola está em crise, o que é que se está a vender? O que os libaneses importam. Os chineses também fazem com a produção deles, mas são coisas diferentes, não é? Os libaneses não produzem tanto na terra deles, transformam em indústria ligeira, onde estão, e importam, e como vocês diziam há pouco, vendem a rede para todo o continente, se for necessário. Isto é muita sabedoria, nós temos que admirar esta gente. Ok. Bem, fechamos assim a conversa sobre o caso de Beirute, no Líbano. Vamos então falar um bocado sobre a evolução do coronavírus em Angola. Hoje, em princípio, o Ministério da Saúde irá atualizar as medidas de calamidade. De uma maneira geral, nós estamos a observar uma média que começa a ser alta de número de infectados diário. Antes de ontem, acho que quinta-feira, chegamos a um recorde de 88 infectados. O vírus também está-se a propagar, como era previsível, para as restantes províncias do país, não é? Acho que hoje chegou em Benguela. Outro elemento também para orientar a nossa análise tem que ver com o facto do país estar com uma taxa, em princípio, de mortalidade decorrente do coronavírus alta. Para termos uma ideia, Moçambique continua a ter um número de infectados superior a Angola, acho que já passou dos 2.000 casos, mas até ontem acho que tinham morrido, felizmente para Moçambique, apenas 20 pessoas decorrentes do Covid. Aqui nós estamos com de facto, todos os dias, praticamente durante o mês de julho, temos infelizmente situações de morte. E também essa semana, acho que o Ministério viu um documento, o Ministério da Saúde já está a decidir que os infectados assintomáticos possam fazer o tratamento em casa. Depois isso naturalmente depois também vai impor-nos outro tipo de desafios, né? Portanto é isso, os casos estão a aumentar, na minha perspectiva estão a aumentar também essencialmente porque o número de testes também estão a aumentar, o que quer dizer que ainda não temos a noção real da situação, não é? E por outro lado, também como eu disse, o vírus está a se propagar para as outras províncias do país.
E por último estamos infelizmente a nos confrontar com uma taxa, inicialmente com uma taxa de morte decorrente de Covid alta. Nelito, começava por ti, como é que tu analisas a evolução? David, a evolução, eu acho que aqui há um lado, pronto, que era, infelizmente era de esperar, que com o aumento do número de testes, aumentarão o número de casos, né? Por outro lado, outra questão que também acabava por ser aqui involuntária era a propagação para as outras províncias. Em algum momento era quase como uma situação de ficar à espera que começasse a acontecer. Mas o que é de facto mais preocupante é que a relação que existe face entre o número de pessoas em estado crítico e o número de pessoas que consegue sobreviver é muito má. Dá a sensação que finalmente estamos a pôr à prova as nossas capacidades de intervenção médica. Por um lado é a questão da intervenção médica, por outro lado tem a ver com a questão que nós falamos aqui a semana passada também, de nós percebemos de facto aqui quais são os mais vulneráveis, os grupos mais vulneráveis, né? Que uma vez que já se começa a testar, como tu disseste, já se começa a perceber que de forma muito direta os doentes muito críticos não sobrevivem em Angola, né? Nós temos aqui uma radiografia melhor daquilo que são os grupos de risco, ajudar-nos a perceber qual é a dimensão dos cuidados que nós temos de ter com estes grupos de risco, porque se nós já sabemos que as pessoas estão nessa situação e até agora ainda não se sabe exatamente, ou seja, ainda estamos a fazer aqui um copy-paste daquilo que são os grupos de risco nos outros sítios, e sabemos a situação que existe. Eu acho que é bastante preocupante esta informação não ser ainda clara. Por outro lado, vai haver também, como tu disseste, uma atualização, penso que hoje, no fundo, para se saber se continuará no estado de calamidade ou não. Há pessoas que dizem que eventualmente irá haver agora uma alteração, porque é que está a acontecer também. Sobretudo, por exemplo, as pessoas que vêm de fora, há a quarentena obrigatória em hotéis, mas também, pronto, a par disso há pessoas que reclamam das condições em que são postas. Inclusive eu falei ontem com uma pessoa que num dos hotéis, o funcionário do hotel estava a propor ele dividir o quarto com uma outra pessoa, porque disse que era uma diretiva do hotel que queria, que não faz sentido nenhum. Então nós estamos a pôr as pessoas no hotel que é por causa da questão da quarentena e da proteção, e dentro das instituições eventualmente será com o propósito de ganhar dinheiro. Não vejo, estamos a sugerir a partilha do quarto, não faz sentido nenhum. Portanto é preciso olharmos aqui para as coisas também com alguma... Mas se as pessoas estão a pagar pelo hotel, em princípio com um hotel normal não há a exigir nada, nem sugerir sequer. Mas pelo que percebi, existem aqui hotéis que, segundo o que me disseram, segundo esta pessoa que disse que viveu essa experiência, pronto, na primeira pessoa, né? Depois também uma das coisas que se diz também é que eventualmente se começar a fazer a quarentena domiciliar também para as pessoas que vêm de fora. Eu acho que isto acaba por ser, pronto, com todos os cuidados tem que haver. Dá aqui uma noção que se começa a perceber que não vai haver espaço para, primeiro, por toda a gente, a nossa estrutura não vai suportar todos os internamentos e todas as quarentenas em hotéis. Primeiro, as pessoas não têm, em termos de quarentena nos hotéis, as pessoas não têm dinheiro. Os serviços nos próprios hotéis em que as pessoas estão de quarentena, as pessoas reclamam que era da alimentação que chega tarde, não receber, a internet que não funciona como deve ser, a televisão que não funciona, ou seja, há aqui um conjunto de problemas estruturais também que as pessoas já se começam a queixar. Eu tive o exemplo também de uma pessoa amiga que também veio há 2 semanas e que ele chegou a Luanda às 5 da manhã e chegou até às 11h30 porque andou a passear pela cidade, a irem deixar várias pessoas em hotéis diferentes. Ou seja, se uma pessoa estiver contaminada, está no autocarro com as outras a fazer, parece o autocarro das creches, suficiente, né? Para e coisa. Aí deixar os miúdos, ou seja, é preciso, temos aqui também algum cuidado, porque não é preciso separar o que é aprovado por decreto e a forma como as coisas são executadas na prática. Nós aqui damos muita atenção, dá-se muito ênfase ao decreto, cumpra-se, e depois na prática não existem processos que garantam que aquilo de facto é seguro.
Daí nós também temos de ter este cuidado de fazer esta distinção, por um lado, e de afinarmos lá o que nós falamos aqui, mais processos. dinâmico. Samora, quando começa a crise do Covid, decorrente que estava a dizer o Nelito, não é? Nós hoje temos quase a certeza, não é? Que a situação inicialmente teria sido melhor gerida, não tivesse sido aquela questão daquele voo do número 16 e 17, aquela questão das quarentenas que não cumpriram, etc. Tu não achas que faça o que não correu bem naquela altura, hoje devemos ter aprendido com aquilo? Isto é, o que nós aprendemos aí é que temos sérias dificuldades de recepcionar as pessoas que vêm de fora, depois tratar, que vão ou sendo em quarentena, ou domiciliar, ou institucional. Nós sabemos que isso vai correr mal. Não teremos que ter o tipo de abordagem agora. Eu concordo. Ou não temos alternativa? Não, eu acho que impõe-se um outro tipo de abordagem. Mesmo em que a definição epidemiológica que foi feita, eu penso que vai ter que sofrer alguma alteração. Em que sentido? Porque é assim, nós vinculamos a disseminação da doença às pessoas que vieram de fora. Face ao que na realidade aconteceu, face àquilo que tem sido as evidências, eu acho que devemos também começar por colocar mais uma variável nas várias hipóteses. Primeiro, independentemente da pandemia ter ganhado força em março, até que ponto nós podemos imputar aos nossos compatriotas que vieram de fora a responsabilidade da disseminação da doença? Eu acho que hoje as evidências mostram que não é bem assim. Segundo, nós até começamos a vincular a doença aos casos 20 e tais, 80 e tais, quando se calhar o problema não era esse, até porque a amostra para verificar quem estava imune à doença ou não eram só as pessoas que vinham de fora. Se calhar a doença já circulava por nós e nós não. A doença já existia desde setembro. Exatamente. Imagina, vamos fazer quantas pessoas angolanas que vão à China ou vão ao Médio Oriente buscar mercadoria e fazer operações de comércio, que estiveram lá, se calhar na altura, e número de chineses que vieram desde aquela altura. Ora, isso permite dizer o quê? Penso que o perfil epidemiológico, se sofrer um estudo agora, a definição se vai alterar. É bem verdade que hoje é muito fácil dizer isso, né? É muito fácil, mas as coisas são mesmo assim. Impõe-se que se faça uma análise mais profunda sobre essa questão, porque penso que o Estado até aqui honorou de certa maneira as suas despesas em função dessa situação, com a definição de uma estratégia que se calhar supostamente foi acertada naquela altura, mas que hoje estamos a verificar que já começa a ser desajustada, com consequências. Por um lado, do ponto de vista social, o Estado está a despender recursos para num sentido que se calhar não é este, não é? Por um lado. Por outro lado, essas novas medidas que o Estado provavelmente deve avançar da calamidade. Não só da calamidade, de obrigar as pessoas a quarentena, deixar de haver a quarentena institucional, passar a haver para determinados grupos a quarentena domiciliar. Penso que no meu ponto de vista, deve-se avançar para aí, mas aqui remete para uma outra questão. É que qual é a capacidade do Estado de controlar aquelas pessoas que estão em quarentena domiciliar? Porque assim, ao final do dia,
muitos de nós trabalhamos. Tendo alguém, não é, infectado, embora sendo assintomático, tem capacidade de... Pode contagiar. Pode contagiar. Não vamos aqui ter não vamos ser tendo uma postura errada para com essas pessoas, mas é preciso ter atenção do ponto de vista da saúde pública, porque se uns têm capacidade de estar imunes à situação, outros a um mero contacto. Então, Francisco, eu penso que temos que analisar muito profundamente essas questões. Francisco, tô? Sim, Sim. nós inicialmente, não é, aqui nos meses de março, de abril, não é, de maio, o governo supostamente, acho que depois, se eu estiver errado, o Samora e o Nelito poderão me corrigir, começamos a ter elogios, não é, a manifestar uma boa gestão da crise, não é? Mas aquilo era muito, porque tínhamos poucos números, e eu e tu já falávamos várias vezes sobre os testes, não é? O que é verdade hoje é que aumentaram-se os testes, o número de infectados naturalmente aumentou. Depois tem outro lado que eu perguntei, que é a questão das mortes. Infelizmente também parece que estamos com uma taxa alta, não é? Ou seja, quando infelizmente começam a aumentar os casos mais complicados, parece que não estamos a demonstrar grandes capacidades de lidar com essas situações. A tua análise a partir daí? Bom, David, duas notas. Número 1, treino das equipas médicas com o material recentemente adquirido. Nós sabemos que Angola fez um esforço substancial nos últimos meses de aquisição de ventiladores, hospitais de campanha, para reforçar a sua capacidade para enfrentar o crescimento de casos e o crescimento da gravidade da pandemia no país. Todavia, o manuseamento destes materiais decorre de equipas médicas experientes. Angola não tinha, em princípio, assim tantas equipas médicas com experiência com este tipo de material. Número 1. Número 2. A questão dos testes. Nós não temos mais casos porque testamos mais. Nós normalmente temos mais casos, testamos mais, descobrimos mais casos do que já existem. Não é? Eles já lá estavam. Nós apenas os descobrimos porque testamos. Porque os casos já existem. Testar mais, dá-nos um melhor retrato da realidade. Lembras-te que nós vimos discutindo isto em alguns programas? Eu disse sempre que eu não confiava nos números. Eu não confio nos números quando se testa pouco. E acho que só podem ser comparados país para país. Quando a realidade da testagem, discutimos muito isso com o Carlos, e o universo das pessoas que são testadas, o tipo de pessoa que é testada, é análogo. Porque nós não podemos testar no mercado de São Paulo 10 pessoas e depois vamos testar num condomínio em Talatona. Não é a mesma realidade. As pessoas não estão sujeitas ao mesmo contexto. Não é a mesma coisa testar essas pessoas. Depois dissemos também já há alguns programas que porque a Organização Mundial de Saúde também disse isto, quando o vírus atravessa em África, o problema era distinto. As pessoas em África fazem vida fora de casa. Pedir confinamento a um africano, particularmente a um africano que tem que trabalhar todos os dias para ganhar a refeição seguinte, é impossível. Não sai para trabalhar, não come. Estar a pedir confinamento a estas pessoas é quase impossível, a não ser que haja um Estado Social robusto para dar assistência a essas pessoas. Coisa que todos nós que estamos aqui nesta mesa redonda sabemos que não é verdade. Até temos que admitir que Angola fez um esforço substancial. Duas notas que eu não sei se acho que não tinha sido dito toda vez que nós falamos sobre este assunto. A forma cartesiana ou científica como as autoridades angolanas abordaram o problema é, perdoem, um orgulho. As autoridades angolanas não escamotearam, procuraram dados científicos, procuraram a melhor informação possível. O Estado angolano tem muitas limitações. O país tem limitações, nós sabemos isso tudo.
Não vamos discutir a origem das limitações. Vamos dizer que se calhar tentou-se o melhor possível até agora. Há algumas decisões que foram erradas? Talvez. Bater as pessoas no hotel e depois do hotel querer pôr 2 por quarto, aquilo que o Nelito vinha dizendo há pouco, o hotel já aproveitasse, não é? Claro. Depois do que nós sabemos, que também não temos capacidade nas autoridades de fiscalização de irem fiscalizar isto está a acontecer, senão. Muito mais acontecerá com as quarentenas domiciliárias. Portugal também não tem capacidade para fazer isso. Eu digo-vos isto porque estou neste contexto, sei isso, sei que também há muita gente, pelo menos que havia aqui, particularmente em algumas localidades, que a polícia tinha que andar atrás deles na rua e pedir para casa. Portanto, e a polícia não é capaz de chegar a todo lado. Não há polícia num Estado para perseguir milhares de pessoas infectadas com o Covid, porque se nós testarmos mais, vamos encontrar mais. E vão ser muitos mais. E não vai haver capacidade para perseguir isto tudo. Este vírus combate-se com inteligência, conhecimento e sabedoria. Nós todos, temos uma formação que nos permite saber este tipo de coisas. Mas há muita gente que não aborda a vida em comunidade da mesma forma que nós. Pois, claro. E essas pessoas são um problema. Eu, se me sentir mal, não vou para o mercado por para cima dos outros. Acredito que muitos bons façam o mesmo. Mas nós sabemos que há muita gente que não pensa assim. E a vida como é feita em comunidade e na rua, muito tempo, também não é assim. Dizer-vos também, comparando, por exemplo, com Moçambique. Moçambique começou hoje, eu estava há pouco a espreitar no meu telemóvel, eu tinha lá o decreto presidencial. Moçambique começa hoje um novo estado de emergência, para 4 semanas, com duração até dia 6 de setembro. Portanto, estes avanços e recuos também são normais neste contexto. E nós temos que saber que são normais e é a nossa missão também dizer da normalidade destes avanços e de recuos e do ajustamento das estratégias. Em todo o lado está a ser assim. Não há nenhum país que não tenha avançado, nem uma circunstância ou outra não tenha recuado. Veja o caso de Espanha. Espanha é um país com um sistema nacional de saúde suficientemente desenvolvido. Há alguns meses atrás foram levados alguns cidadãos mais velhos, alguns cotas, como nós dizemos, para uma localidade vizinha. Foram apedrejados. O autocarro com esses senhores foi apedrejado. Isto é claro que isto assusta, mas temos que saber olhar para isto com algum distanciamento. Mas quero terminar com uma nota positiva, dizendo que já é muito bom a forma racional como as autoridades angolanas têm enfrentado o problema. Creio até que foi uma grande evolução em relação aos anos anteriores, com a forma mais transparente com que se dá a informação. Também temos que salvaguardar isso e saber que Angola é um país com muitas limitações deste ponto de vista, pelo que vamos enfrentar muitos problemas nos próximos tempos. Há, porém, algo que eu queria deixar. Há muitas comunidades mais frágeis. Eu já falei da questão, eu disse, acho que já falei contigo, David, sobre isto. Da periferia de Benguela, por exemplo, onde alguns projetos sociais estão desamparados agora, mesmo ligados à Igreja. É preciso que a comunidade angolana seja capaz de se unir para se apoiar nisto, porque o Estado não vai chegar a todo lado. Os angolanos sabem o que é unir-se em situação de crise e vamos ter que nos apoiar mutuamente, porque o Estado não vai chegar a todo lado, como as últimas decisões já mostram. Sim. Samora, o Estado tem dificuldades, teve dificuldades no início, como eu disse há pouco, de participação das pessoas que vêm de fora. Sendo assim, nesse trade-off, não é? Entre recebemos as pessoas que estão fora com dificuldades e a nossa consciência de que ao entrarem poderão potencializar mais situações de crise ou de problemas, ainda assim podemos considerar que a decisão do regresso dos voos é mais sensata? Eu penso que aqui, na realidade, é uma questão mesmo de trade-off. Primeiro, o Estado, enquanto entidade que deve velar
pelo bem-estar, a saúde do seu cidadão, não pode estar indiferente a um conjunto de cidadãos que estão fora, que padecem de condições para poder lá estar. Então, o Estado tem que agir neste sentido, salvaguardar as vidas, porque assim, muitos foram para fora, por razões de várias ordem, mas neste momento, e até porque não há recursos para os familiares de cá para lá, para poderem sustentar as suas famílias, eles necessariamente têm que voltar à sua base, passo o termo. Então, eu penso que temos que ter sensibilidade para isso. São angolanos como nós, estão fora do seu espaço, não têm formas de subsistência lá, devem voltar. O Estado deve criar condições para isso. Ok, Nelito, do teu caso, para fecharmos essa conversa, os casos estão a aumentar, o Estado está a dizer-nos mais ou menos que não tem capacidade de lidar com situações mais complicadas face à taxa de mortalidade decorrente do vírus, não é? Vamos ver hoje o que o governo vai dizer, mas entretanto, não é? Questões económicas, não é? Como também não vivemos sem elas, as empresas continuam a fechar. No setor da educação, parece que 2 instituições superiores foram colocadas à venda, além todas as universidades suspenderam os contratos dos seus trabalhadores, os efetivos e os colaboradores, não é? Como é que nós vamos, como é que tu estás a perspectivar o país daqui a 5, 6 meses? Eu acho que o Francisco tocou aqui num ponto muito importante, que é, vamos considerar, tirando a pandemia, para o lado do Estado, que é a origem quase que de todo o problema, que ficou claro o desinvestimento daquilo que é o Estado Social. Agora, há de facto este investimento no Estado Social porque não havia o trade-off, né, daquilo que se cobrava às pessoas em termos de impostos, em termos de contribuições, e aquilo que as pessoas deveriam receber, que é para que vamos considerar estes impostos fossem vistos não numa perspectiva da obrigatoriedade, mas uma salvaguarda, que é para, em casos extremos, por exemplo, o Estado poder intervir e ajudar as pessoas, né? E é um bocado o que nós estamos a viver aqui neste momento, que é, e acredito que as pessoas que pagaram durante este tempo todo a segurança social, de repente um professor que pagou durante este período, descontou, e depois há uma situação dessas, vai para casa e não tem qualquer outro suporte, é extremamente frustrante, né? Como é que nós vamos pedir que esta pessoa lá para a frente mude de atitude? Portanto, ou seja, a questão do trade-off vai ser uma questão cada vez mais presente. Eu acho que o Estado está numa saia justa, porque primeiro não tem recursos. Aquilo que eram em princípio as contribuições que podiam fazer parte do Estado Social, mais uma vez, estamos sempre aqui a bater na mesma coisa, mas foram para salvar os BPCs e outras instituições com cancros, e que de facto eu acho que isso vai levar no futuro a nós refletirmos nessas situações, como é que de facto nós podemos salvar a nossa economia e como é que de facto o Estado deve aplicar os recursos que se aplica em prol dos cidadãos, ou se aplica para salvar instituições em que pode-se ter comprovado a má gestão durante um período. Manelito, eu desculpa te interromper. Eu fico muito perplexo que numa situação que nós vivemos, é verdade, é normal este tipo de situações acontecerem com as empresas normais. Conhecendo como nós conhecemos o mundo em que gravitam as universidades, eu acho muito estranho que perante aquilo que se está a viver, duas universidades com a robustez que nós presumimos, suposta robustez que essas instituições tinham, hoje não tenham, quer dizer, estejam numa situação tal que não tenham capacidade de negociar com instituições de crédito, não tenham capacidade de criar
uma situação de contingência, um plano de contingência para fazer face àquilo que estão a Mas viver. eu acho que a minha resposta a isso é a seguinte: Angola tem, e eu acho que é preciso nós pararmos aqui. O tema do Covid, vamos considerar uma coisa temporária, mas Angola tem problemas estruturais. Sim. E os problemas estruturais que existem em Angola faz com que até as instituições que nós achamos que são robustas vivem sob uma pressão de custos muito elevada, quer para a manutenção da própria infraestrutura, os salários dos professores e tudo aquilo. E depois nós temos que assumir aqui uma questão também que é, podíamos até partir do princípio que as instituições tinham alguma robustez. Quanto é que a moeda já desvalorizou? Ou seja, a desvalorização da moeda teve um impacto muito grande até sobre aquilo que... Imagina uma destas empresas que tenha, por exemplo, uma destas instituições que dentro daquilo que era a taxa de câmbio antiga tivesse o equivalente a 10 milhões de dólares sem mexer, né? Em kwanzas. E com essa desvalorização toda, quanto é que aquele valor em kwanzas, quanto é que aquilo hoje vale? Portanto, eu acho que nem é uma questão... Sim, não vale nada. Portanto, por melhor que até seja ou a poupança da pessoa, não há poupança numa moeda que não te garante estabilidade. Portanto, isso... Aliás, o próprio Estado também acabou por sofrer com isso, né? E no fundo nós colocamos aqui entender um bocado tendencial, que eu não acredito que seja por mal, né? Não acredito que seja por mal de nós olharmos para as coisas na perspectiva de que então onde é que está o dinheiro que tu poupaste? Não, então o dinheiro que eu poupei é a desvalorização. O que é que eu perdi? E aliás, muitos ainda têm sorte de terem conseguido manter as coisas, vamos chamar quase que em rolantinha até agora. Mas para o valor que o dinheiro perdeu, para os custos associados à manutenção dessas estruturas, porque isto depois um conjunto, mesmo que não estejam a funcionar, há aqui um conjunto de obrigatoriedades, quer legais, quer do ponto de vista da gestão da infraestrutura. Não há aqui, nós não temos aqui layoffs, não há aqui contribuições com participações do Estado para manter salários de professores ou de outros funcionários. Isso aqui não existe. Portanto, face a essa situação, o dinheiro sairá. Quem irá correr o risco? O dono da infraestrutura, o dono do negócio? Não, eu vi. Desculpa só, Samora. Ele é que se vai endividar mais. As nossas taxas de juros, ou seja, vamos transferir para estas pessoas a obrigação de se endividarem para manter aqui responsabilidades a nível do próprio Estado Social, que eventualmente deveria ser um Estado cauteloso a prover isso. Portanto... Sim, Samora, o que estava a dizer o Nelito, realmente, isto é, há essa narrativa que é muito do executivo, né? Que as empresas vão que o apoio é do crédito. Não, o crédito é mais um custo. Quer dizer, resolver problemas salariais com crédito arranjar outros problemas. Não, eu não diria isso. Para o empresariado não é a solução. David, a minha preocupação Estamos não a falar é... de taxa de juros de 23%, sim, nem que fosse a minha preocupação não é necessariamente as instituições irem diretamente ao crédito. O que eu estou a dizer é o seguinte: se nós temos nas instituições de ensino e de ensino superior, porque aí alavanca do ponto de vista de investigação e tudo mais, todo um conjunto de aspectos, vamos chegar à conclusão que é um setor estratégico do país, do ponto de vista até social. Se é um setor estratégico... Deve ser um setor sim, estratégico. Deve ser. Se é um setor que deveria ser estratégico, faz todo sentido que essas instituições que estão a apresentar alguma debilidade tenham o beneplácito das políticas do Estado. Mas porquê que não tem, então? Não, por isso é que eu estou a dizer. Eu acho estranho, primeiro, que essas instituições não... Será que essas instituições não foram junto do Estado mostrar... Mostrar o quê? A sua... O Estado não tem nada para estar. O Estado não tem capacidade. Então o Estado financeiro, o Estado injeta milhões nos bancos. Muitos deles até acabam por não ser públicos, acabam por ser privados. O Estado não tem capacidade de criar uma linha de garantia para permitir que essas instituições que brotam conhecimento, investigação, a sociedade sobrevivam.
E não estamos a falar de universidades ou sim, instituições de ensino superior que nasceram ontem, que não são universidades que já puseram no mercado milhões e milhões de quadros. Quer dizer, então nós sentimos que há, e concordo com o que o Angelito diz, é que na realidade estamos perante nós temos noção clara que nós padecemos de problemas estruturais, sim senhora, do ponto de vista daquilo que é a nossa estrutura empresarial, a nossa economia. Quer dizer, hoje até aquelas empresas que nós víamos que tinham alguma capacidade, não é, de resistir a choques, estão postas em causa. Face à desvalorização que nós tivemos ao longo destes últimos anos. Sim, não é, o Estado bonifica, juros para... Onde é que está o papel? Porque assim, isso não estamos a falar de uma empresa cervejeira. Não estamos a falar de uma empresa... Estamos a falar de instituições de ensino superior que abrotam conhecimento, que preparam os quadros da manhã. Esse homem isso, está no vértice. Em setores estratégicos para aquilo que é a nossa realidade. Se nós olharmos, tocando mais uma vez aqui na tecla do Estado Social, deviam ser das primeiras instituições a terem o suporte do Estado em regime de layoffs ou coisas que é para se manterem ativas, porque por maior que sejam os problemas, se há aqui um setor que precisa de investimento contínuo nas melhorias, quer do ensino, quer das condições da qualidade do ensino, é o setor da educação. Então, mas aliás, e nós vimos que um dos motivos que levou a que este setor a que se parassem as aulas foi a falta de saneamento. Portanto, se não se conseguiu garantir o saneamento durante estes anos, melhorar o saneamento destas instituições de ensino, é um bocado complexo. Nós esperamos também que haja aqui uma contribuição. Aliás, e atenção que tu só prevês a nível do ensino privado, há muitas instituições privadas que do seu próprio bolso fizeram o tamanho, o esforço de criar as condições em termos de higiene e segurança necessárias nessa altura para se manterem abertas. Mas Nelito, tu tinhas, por exemplo... Bem, vamos continuar. Essa é uma pergunta, sim. Essa é uma questão também que quero colocar no ar. Estou a pôr o Estado, que eu saiba, o Ministério das Finanças, né, tem unidades que acompanham as questões das propinas das escolas, das universidades, e de certa maneira deve ser um preço, ou deve ser no regime de preços vigiados. Os preços vigiados. Então, não é só, é para garantir o quê? Do ponto de vista de ser um serviço social, que deve ser democratizado do ponto de vista do serviço que é prestado, mas do ponto de vista também daquilo que é monitoramento do Estado, deve ser um elemento para permitir que elas, além de não desaparecerem num ápice, tenham capacidade de terem perenidade naquilo que é a sua vida. Sim, mas aqui só dizendo alguma coisa, tentando responder aqui à preocupação do Samora, né? Isso é uma questão de lógica, isto é, se as universidades, se o ensino, a investigação fosse considerada pelo governo como algo prioritário ou algo estratégico, não é? Então, em coerência, em termos de lógica, os governos sempre teriam um posicionamento diferente a quem promove o ensino, não é? As unidades que promovem o ensino não têm nenhum tipo de benefício fiscal, nenhum, zero, não é? Portanto, são tratadas como qualquer outra atividade de comércio, não é? Mas o que tu dizias é verdade, não é? Mas quando o Estado está só preocupado em dizer que as propinas não podem subir, porque o Estado sabe que aquilo é um serviço social e que mexe com o termômetro social, não é? Mas também, por outro lado, aquilo que o Estado podia fazer para apoiar, de certa forma, essas instituições, infelizmente não tem feito. Bem, passado pelo tópico, pelo terceiro, só em termos de introdução, acho que foi recentemente há um projeto que foi criado há algum tempo, que é de unidade e monitorização e acompanhamento de projetos do executivo, que é o MAP, né?
acho que foi agora ativado, mas o jornal Valor Econômico diz-nos que só o apetrechamento do edifício onde o MAP vai funcionar foram cerca de 8 milhões de dólares. Mas o nosso tópico aqui era, da vossa análise, era dessa unidade que o governo, que o executivo criou agora, né, que é uma unidade que terá como responsabilidade organizar, gerir os concursos públicos para órgãos da administração central do Estado, né? Parece que tem havido muitas reclamações para as pessoas ingressarem à administração pública, então o Estado criou esse órgão para gerir e controlar, etc. A questão que se coloca, tal como o MAP, não é? O Executivo tem vindo, ou fez, não é? Reduziu ministérios, não é? Numa narrativa de aumento, de diminuição de despesas, como é a questão do Estado, mas depois, paralelamente a isso, ou contrariamente a esse espírito, vai-se criando esse tipo de instituições que não acabam de ser instituições que consomem despesas do Estado. Vocês parecem, de uma maneira geral, este tipo de iniciativa, já acham que são iniciativas positivas, nesse momento são oportunas, não sendo necessárias, nesse momento podemos dizer que são oportunas, não são? Centralização, para mim, resulta quase sempre em ineficiência de processos, não é? Em questões de ineficiência ou pouca eficácia, não é? Portanto, temos qual é que é de facto o caminho. Eventualmente essa questão nos remete no programa anterior ou da semana passada, não é? Qual é a estratégia, o que é que se quer fazer e como é que se quer fazer. Francisco, calhar começávamos por ti. Bom, eu como isso aqui todos os dias, dizer duas coisas. É normal esta lógica de centralização das compras do Estado para melhor gestão. Obriga a muito mais planeamento, obriga a muito mais estratégia. Imaginem, se houver uma entidade única a comprar esferográficas para todos os ministérios, adquire e depois entrega-os, em função das solicitações no início do ano, tem de se viver de acordo com critérios racionais explicados durante o ano inteiro. Em princípio, para a racionalização das compras, da aquisição, é uma coisa boa. A reportagem dizia que podia levar, os estudos levavam a uma diminuição em alguns setores de 42% na despesa. Também permite muito melhor o controle, se for apenas um a comprar. E para os órgãos de controle do Estado, controlar apenas um. Até para as próprias auditorias é mais simples. Equipar um edifício para esta unidade de compras, dependendo do tamanho que tenha, naturalmente tem que ser caro. Não é? Se for uma entidade única para gerir todas as compras da Administração Central angolana, não é um ou dois funcionários, são centenas de computadores, são centenas de secretárias, são centenas de prateleiras, ou milhares de prateleiras, tudo isto custa caro. Mas a mim parece-me, a priori, um percurso normal de centralização das compras que o Estado tem feito. Sim, Francisco, só para fazer um complemento na tua análise, essa instituição, afinal de contas, ela vai gerir mais a contratação de quadros, de pessoal, gestão de pessoal para a administração pública. Isso tem a ver por causa das declarações, não é? O concurso de ingresso para a administração pública. Bom, aqui fez-se há uns anos para os altos quadros, para tentar dar alguma transparência. A mim parece, no caso dos altos quadros, uma coisa um bocadinho tonta, porque os políticos arranjam sempre forma de contornar isso. É? Ninguém nomeia um diretor-geral porque uma entidade terceira quer. Não é? A escolha dos altos quadros da administração normalmente são feitos de acordo com critérios políticos. Agora, para controle de todos os concursos para ingresso na administração pública, eu não estou aí, mas parece-me uma coisa um bocadinho difícil. A mesma entidade controlar para o Ministério da Segurança Social e para o Ministério da Administração do Território vão ter nos seus quadros
as pessoas para integrar o júri para esses concursos tão dispares, será essa entidade a fazer todos os procedimentos concursais para contratar as pessoas? Se for um esforço para dar alguma transparência, veja, se for um departamento, por assim dizer, à prova de bala em matéria de transparência, poderá ter alguma eficácia. Mas será que é possível fazê-lo nesta fase da vida coletiva de Angola? Não sei. Parece-me uma coisa muito decalcada de alguns modelos não angolanos. Poderá ser uma iniciativa boa se for à base de qualquer interferência. Será sempre mais fácil fiscalizar uma entidade do que várias entidades. Pelo menos para a auditoria angolana vai ser mais fácil, não é? Podemos cobrar mais dos auditores. Mas isto, David, do ponto de vista das aquisições, que é uma coisa muito preocupante, menos os concursos para a administração. Os concursos para a administração pública podem até ser mais espetaculares em função de entrar filhos de alguém da nomenclatura do partido, por exemplo. Mas, do ponto de vista das aquisições, a centralização das compras é um esforço importante para a racionalização dos meios públicos. O Leonardo falava há bocado do trade-off importante que passa a ver quando nós pagamos impostos. Nós pagamos impostos. A Thatcher dizia que não há dinheiro do Estado, não há dinheiro de todos os contribuintes que entregam ao Estado para governar. Para a boa governação dos meios públicos é importante esta centralização de compras. E é importante a existência de planos anuais para a aquisição, porque imaginem, quando o MART solicitar a esta entidade X esferográficas, X computadores, tem que fazer no início do ano e tem que dizer para quê. Eu vou contratar o David, o Nelito e o Samor para entrar para os quadros do género da administração do território. Logo, vou precisar, a partir do mês tal, de um computador para o David, de um computador para o Nelito, de um computador para o Samora, de mobiliário para equipar a sala onde eles vão estar. Vou ter que ter ar-condicionado, vou ter que ter uma série, mas tudo isto e de tipo o quê? Planeamento. A meio do ano, estando estas aquisições naquela entidade, a meio do ano será mais difícil comprar mais. Exatamente. Isto obriga a um esforço de planificação, centralização de compras, de custos e também facilitar a parte da auditoria no futuro este tipo de aquisições. Ok. Samora, uma única entidade a fazer gestão dos concursos para a entrada da administração pública. Acha que face o nosso conhecimento sobre as nossas instituições e a nossa cultura organizacional e organização política, acha que essa é uma boa opção? Acho que esse monstro poderá funcionar? Do ponto de vista daquilo que é o princípio que deve nortear para a criação dessas instituições, eu acho que tende-se a seguir um princípio da racionalidade, por um lado, é da eficiência na alocação dos recursos, por outro lado, e pretendemos disciplinar as nossas despesas. Temos que ser coerentes em admitir que, do ponto de vista daquilo que é disciplina orçamental, no que tange à utilização dos recursos, há muito a se fazer. Quer do ponto de vista daquilo que nós queremos chamar de boa despesa, temos muitos problemas na realização daquilo que é boa despesa. Do ponto de vista daquilo que é a monitoração dos processos, há uma série de assimetrias, porque enquanto determinados departamentos ministeriais esta disciplina é observada, outros se calhar não são tão incisivos naquilo que são as normas e as práticas. Então penso que, se calhar, essa estrutura do Estado criada, naturalmente, pode ser um elemento catalisador para a mudança de práticas. Do ponto de vista,
a minha visão do ponto de vista positivo. Agora, há um aspecto também negativo que eu quero aqui sublinhar. Primeiro, da peça que pude ler, nós começamos a ver que, do ponto de vista da implementação, há um conjunto de incongruências. Em locais não há recursos humanos formados para desempenharem o papel nessas unidades, do ponto de vista da província. Há um outro aspecto que eu quero também frisar aqui, é que, do ponto de vista daquilo que é a estratégia de modernização do aparelho do Estado, o Executivo sinalizou-nos a necessidade da descentralização. Ora, concentrar numa unidade, estamos a fazer um QRF, passo o termo, naquilo que nós indicamos como sendo descentralizado. É bem verdade que estamos a falar... O Estado Central. Exato. O Estado Central. Com certeza. Francisco. Agora, é preciso ter atenção a exatamente essa questão. Porque depois, nós também sabemos da nossa cultura de burocratização e de burocracia das coisas. Espero que um órgão desse género não venha aumentar a burocracia e tornar os processos fastidiosos e muito longos. Não é? Porque senão nós estamos a resolver, estamos a dar um passo à frente e 10 para trás. Apraz-me dizer essas questões. Um outro aspecto que eu também queria deixar aqui bem assinalado, não é? É exatamente isso. Nós entramos com os processos. Nós fizemos sair normativos jurídico-administrativos. No entanto, quando passamos para a implementação, começam-nos a surgir problemas que, a priori, já deviam ser sido identificados. Não se percebe como é que em determinadas províncias, por aquilo que pude ler nas peças que vieram ao ar, que há províncias que não há quadros para ocuparem essa função. Não há quadros superiormente formados para isso. Não parece coerente no processo, não é? Mas, volto a sinalizar, é muito importante uma unidade dessas, no sentido de nós melhorarmos a afetação dos recursos. Eu acho que é muito importante. Tá bem. Nelito, ligava isso com outra questão também a nível de contratos e a nível de racionalização, e também decorrente da conversa que tivemos da entrevista do governador do BNA. O Estado decidiu que os estrangeiros, todos os estrangeiros que trabalham em Angola, terão de abrir contas nos bancos nacionais para receber os seus salários e depois eles próprios fazerem as transferências dos seus salários para os seus países. É necessário? É oportuno? Assim, eu acho que nós, mais uma vez, voltando aos problemas estruturais que o país tem, muitas vezes queremos tomar aqui uma decisão, aprovamos uma medida que até faz sentido em muitos países do mundo, mas só que depois o grande tema está a capacidade de execução face ao problema que nós vivemos é que a torna mais complexa. Por um lado, se eu for, mesmo que esteja como estrangeiro, se for trabalhar em Portugal, sou obrigado a abrir uma conta lá, em Portugal ou em qualquer outro país do mundo. Portanto, é um processo perfeitamente natural e tem que haver. Agora, a grande questão é, face à urgência que as pessoas têm depois de transferir estes recursos ou parte destes recursos para fora, como é legítimo, porque quem tiver de passagem, tiver compromissos fora, tem que pagar a casa, tem responsabilidades fora. Vamos pôr então as pessoas também a viverem um bocado daquilo que é o drama de raspar aqui a panela, o fundo do tacho da panela à procura das divisas, né? Mas pronto, isto já faz parte do problema estrutural que existe, que é a falta de recursos, porque existem aqui um conjunto de medidas
que se quer tomar. Eu acho que é... Achas pela informação que tu tens, e achas que uma empresa petrolífera que está a receber todos os dias pessoal a vir, achas que isso tem execuibilidade? Não, assim, no caso das petrolíferas acaba por ser diferente. Eu por acaso fiz esta pergunta a uma pessoa amiga que trabalha no setor petrolífero, que me diz que primeiro as petrolíferas, pronto, como é todo negócio feito em dólares, portanto a moeda de referência deles é outra, né? No caso dos expatriados que vêm, muitos deles não têm contratos diretamente com a petrolífera em Angola, têm um contrato também, mas então esse impacto será em que setor? Isto vai ser, eu acho que não vai ser todo no setor petrolífero. Eu penso que deve ser, imagina, vou-te dar vamos buscar aqui um exemplo, para que tu contrates alguém para vir trabalhar aqui na rádio, né, na condição de expatriado. Então esta pessoa terá que, porque o contrato que ele vai estabelecer é com a tua entidade cá, embora venha como expatriado. No caso do setor petrolífero, o contrato, imagina, com uma Total de um expatriado que vem é feito lá. Portanto, o que ele recebe aqui, e que já recebiam antes aqui, em que recebiam eram as ajudas de custos enquanto... Samora, se isso não afetando o setor petrolífero, acha que terá impacto que isso tem então? Aquilo que eu vi, disse, acho que o ministro, que certas empresas têm feito fuga de capitais posterior através de pagamento de salários. Tirando o setor petrolífero, não é? O que eu também tenho alguns colaboradores expatriados, mas todos têm contas cá em Angola. Ou seja, que empresas é que geralmente fazem situações dessas. Que impacto, ou seja, essa lei estará a impactar quem, sinceramente? Que setor? Não, é preciso termos algum cuidado quando diz que não vai. Assim, a economia de Angola, naquilo que é empregabilidade, naquilo que é economia na realidade, é mais de 60% do setor petrolífero. E ter a ilusão, se no quadro daquilo que é a legislação que existe, há um regime de exceção para o setor petrolífero, uma medida dessas, se estamos a dizer que o setor petrolífero está fora, não vai ter, quer dizer, não é uma questão de estar de fora, a questão está na natureza dos contratos. Não, imagina, por isso é que eu estou a dizer. O expatriado da Total, ele celebrou o contrato com a Total, imagina em França, com a casa-mãe, né? E vem em comissão de serviço. Sim, exatamente, mas o ponto é, ok, tudo bem, então qual é a rácio disso? Não, sabes qual é o grande problema que existe aqui em Angola? Isso é que está-se a perde-se muito tempo aqui, para a ideia de vamos à procura dos malandros, a ver, dos bandidos e tal, estão a levar, em vez de atacarmos de facto, ou tomamos as medidas em consciência com aquilo que é padrão, ou que nós vemos que se adapta à nossa realidade, ou então fazemos aqui um melhoramento nos processos. Agora, tentar justificar as medidas com a procura do bandido ou do malandro não faz sentido, nem fica bem ao governador do BNA pôr as coisas nesses termos, né? Por isso, é o que eu costumo dizer, o que é de justiça é tratado pela justiça. Agora, o que é eficiência a nível dos nossos sistemas e dos mecanismos de controle, eventualmente, para se manter os recursos aqui, sejam eles de que dimensão forem, que sejam tratados dessa forma. Agora, naturalmente, poderia eventualmente existir no passado situações em que uma vez que o sistema podia estar montado de forma imperfeita e haver aqui eventualmente algum espaço para se justificar transferências alegando o pagamento de salários fora. Sim, mas isto é um processo, agora o processo de mesmo que as pessoas trabalhem cá e tenham uma conta em kwanzas na moeda local, aliás, ou em dólares ou o que for, portanto para mim é um processo perfeitamente normal, que não acho que o excesso de justificação para uma coisa que é normal acaba por tornar as coisas mais duvidosas. O país quer se diversificar, o país quer atrair capital estrangeiro. Já percebemos que sem investimento estrangeiro temos poucas hipóteses de fazer a tal diversificação, não é? Esse tipo de leis, estamos a falar da lei que vai obrigar todos os estrangeiros a criarem conta bancária cá, depois eles
depois pessoalmente fazer as transferências. Há pouco o governador do BNA disse-nos que é muito difícil, porque as pessoas inclusive preferem comprar na rua do que ir ao banco comercial para evitar formalizações. De que forma que o nigeriano não fala português, eles vêm para cá, não tem vivência cá, dizer que vai abrir conta bancária, vai transferir, isso é coerente com a nossa necessidade de captar investimento estrangeiro? David, nós começámos o programa a falar dos libaneses, não é? Certo. Eu queria dar toda a razão na lei. É mais importante o papel higiênico e o balde que o libanês produz para substituir importações angolanas, importar matéria-prima e fazer a transformação, ainda que curta, em Angola, do que todas estas leis que, por mais bondade que pareçam ter, podem criar muitos problemas. Vamos ver os problemas. Esta lei podia ter sido feita há 12 anos atrás. Não havia problema. Quando o câmbio Kwanza de sangue, quando era 100, o câmbio de sangue, e as transferências eram feitas ao momento, não havia problema nenhum. O estrangeiro vinha para Angola, abria uma conta, depositava o dinheiro, transferia e não havia problema nenhum para tirar o dinheiro. Agora, com o contexto em que está em Angola, com as dificuldades que todos conhecemos das transferências, tu estavas-me a dizer do nigeriano que não tem vivência. Eu agora vou pôr do outro lado. Tu queres contratar um bom gestor para trabalhar na tua empresa. E ele já conhece as dificuldades de transferência. Nós só estamos a falar das multinacionais. Agora, uma empresa angolana, que já esteja noutro sítio ou que tenha ligação com outro sítio, quer contratar um bom quadro. Esse quadro já conhece as dificuldades em Angola com as transferências. Já levá-lo para Angola, um bom quadro, muitas vezes é difícil. Quando tu crias problemas sobre problemas, quem são os quadros que vão querer ir para Angola? Exatamente. Quando nós ainda precisamos de quadros estrangeiros, como vocês todos sabem, e que a gente nos está a ouvir sabe. Quem é que vai acabar por querer ir para Angola? O gestor. Sim. Nós, gestores, se calhar não precisávamos em Angola, precisávamos de bons quadros. Quando vêm quadros estrangeiros, têm que vir acrescentar. Precisamos trazer qualidade. Isto contribui para trazer qualidade para Angola? Não. Sim. Vai mudar, como o Nelito salientou, com a questão dos hidrocarbonetos e do setor petrolífero, isto é. Vai mudar muito nesse setor que é, na verdade, o que alavanca a economia angolana? Não. Para que é que isto serve? Serve como medida de princípio, pode servir, e serve também, de alguma forma, para tentar captar mais algumas divisas, para obrigar as empresas a trazerem mais divisas para Angola e tê-las lá há algum tempo. Eu confesso-vos que gostei muito pouco das coisas que o governador do BNA tem dito. Achei, aliás, que aquela piada, só posso entender como piada, que os angolanos não querem vestir fato e gravata, ir ao banco fazer transferência e querem comprar dinheiro na rua. Achei que o governador do BNA tinha poucas condições para continuar governador depois de ter dito aquilo. Durante as pessoas que têm tantas dificuldades no seu cotidiano, ter aliviado de dizer uma coisa é uma ofensa para os angolanos. Sinceramente, vi aquilo como uma ofensa para os angolanos. Como tal, eu estou com vocês nisto. Acho que vem criar dificuldades substanciais à Angola. A Angola precisa de captar bons quadros. Isto não é forma de trazer bons quadros para a Angola. É mais uma forma de trazer o estouro e, efetivamente, não ataca os problemas estruturais da Angola. Isto é uma questão secundária que podia ter sido colocada há 10 anos atrás e hoje não seria um problema no contexto atual. Colocar a legislação desta natureza pode ser um problema. Ok. Está bem. Portanto, agora vamos falar do último tópico. Também uma continuação de uma conversa do fim de semana passado. Tem que ver com a reportagem que a SIC fez, SIC Notícias, sobre crianças desnutridas no bairro de Cassange. A situação evoluiu, houve uma matéria da TPA que foi procurar o jovem
como o jovem declarou que na verdade só eram 4 crianças, não 800 crianças, e que também que não estavam concentrados em nenhum lugar específico. Daí de certa forma resultou algumas leituras de que tivesse havido uma motivação tendenciosa que geralmente se atribui a SIC, quando nas matérias trata sobre Angola. Mas acho que entre terça e quarta-feira a Zimbo fez um direto com Ricardo Costa, diretor de informação da SIC Notícias. O Ricardo lá prestou o esclarecimento, dizendo essencialmente, em primeiro lugar, que a SIC contactou antes a assessoria de imprensa da Presidência da República e do Ministério da Ação Social, bem como da Embaixada de Angola em Portugal. E também a SIC disse que entendeu que em princípio a senhora lá em Portugal teria alguns interesses mais de dinheiro, por isso a SIC não colocou IBANs, nem falou de políticas de recolha de doações de crianças em Angola. Ou seja, supostamente, segundo para Ricardo Costa, a SIC tomou todas as precauções. O jovem Helder disse aqui que foi manipulado, etc, não é? Que depois criamos também aqui uma narrativa de vitimizar o jovem, não é? Dizendo que foi manipulado pela senhora ou pela SIC, etc, não é? Que está nesse momento, o jovem nesse momento está em prisão preventiva, acusado de associação criminosa e qualquer coisa de fraudação. Nelito, podemos começar por ti, sim. Pois eu acho que primeiro eu queria aqui fazer uma ressalva, não é jeito de brincadeira, mas acaba por ser um bocado. Em Angola é interessante. Nós temos, microfone. Temos aqui às vezes uma capacidade de pegar no assunto, desmiuçamos a parte menos interessante das coisas, aqui um bocado da mania da perseguição em relação. Que acaba por ser também em algumas coisas em relação a quem fala de nós ou de alguma coisa que tenha a ver connosco, do que aquilo que é de facto tem sumo, né? Existem aqui para mim duas coisas que têm interesse nisso. Uma delas é de facto a chamada de atenção à questão da malnutrição e das pessoas que vivem naquelas condições, e das crianças, portanto, e eu acho que a televisão deu o seu trabalho até de fazer uma reportagem lá e pôr as pessoas com as barracas lá atrás a dizerem que aquilo é falso, né? Nós estamos a ver as casas de chapa, mas verdade seja dita, manipulou-se as pessoas para fazerem aqui um desmentido com a barraca lá atrás, portanto quase que aquelas situações não existem. Por outro lado, há um tema que é de natureza criminal que tem a ver com a suposta tentativa de aproveitamento, né? Para se ganhar, para se receber dinheiro nos fundos. O Helder Silva lá ao sítio, ele também, pronto, como se diz na gíria, sacudiu a água do capote, diz que a outra senhora, diz pronto, quase que foi manipulado, mas pronto, aquilo pode eventualmente ter havido aqui sim, aí matéria que pode ser passível de ser vista do ponto de vista criminal, né? Primeiro, agora é preciso ver se de facto aquilo foi consumado ou não, né? Se depois disso a senhora de facto recebeu dinheiro, é preciso separar aqui se é uma tentativa ou se de facto aquilo foi executado. Eu acho que são as duas coisas. Portanto, o facto dele estar a ser acompanhado do ponto de vista da investigação criminal e da justiça é importante que assim seja e faz parte do processo. Eu penso que a Procuradoria-Geral também pediu apoio da Procuradoria está a pensar em pedir apoio também, que é para de facto ver. Eu acho que faz sentido haver, ainda que se torne um caso que depois seja analisado em Portugal, mas eu acho que faz sentido haver este acompanhamento, porque assim, existe também, não nos podemos esquecer que isto pode não ser um caso isolado, existem muitos casos de aproveitamento face às fragilidades, quer do ponto de vista nutricional ou das carências que a África tem, né, e que Angola tem, portanto, como este já devem ter surgido muitos outros. Agora, o tempo que se dedica a fazer um desmentido, se assim que fez de propósito, se não fez de propósito, eu acho que isso não é relevante, né? Não é relevante, porque as coisas que de facto deviam ser relevantes, na minha opinião, que são estes dois casos,
ok, fala-se mais da questão do elder do que da questão dos miúdos. Faria, por exemplo, muito mais sentido poder-se olhar então para esta questão e para os centros que acompanham o tema da nutrição em Angola, do que andamos aqui a gastar tempo de antena na televisão, que podíamos estar a abordar outras coisas, para irem a querer fazer desmentidos, né? Para o miúdo depois vem dizer que não, depois aquela contra-informação que já circula também na internet, a dizer quem pode ter havido influência de partidos políticos. Eu gostava de não perder muito tempo à volta daquilo que eu não assunto e focar-me só naquilo que é essencial, que é a questão que acho que a justiça está a agir e que haja, em conformidade com aquilo que tem que ser feito, e que isso seja um mote também que é para nós podermos olhar para esta questão de saúde de forma mais Samora, dá a sensação, não é? Que, número 1, está esclarecido, que é assim, que prestou contactos, não sei o quê, está esclarecido que não é entre as crianças, assunto resolvido. Também tens essa sensação? Olha, eu tenho a sensação, por um lado, que nós, sociedade, reagimos muito mal a determinadas situações como essas. Ao ponto de, da primeira vez que eu vi o jovem Elder, né? Elder Silva, a ser entrevistado pela TPA, eu vi nele um indivíduo completamente intimidado. E uma pessoa intimidada, acho que às vezes até nem está no uso das suas faculdades. Desculpa a expressão. Está cheio de medo. Medo. E depois não fala coisa com coisa. Porque foi aquilo mais ou menos que eu percebi da intervenção do Ricardo Costa. Disse, não, o que o senhor disse não é aquilo que nós temos aqui, isso é assim. Quer dizer, ele, a dada altura na entrevista com a TPA, ele dizia que nem sabia do paradeiro dos membros de família dele, em casa, que fugiram. Quer dizer, a intimidação, a força da intimidação foi tanta, quer dizer, que a situação, eu volto a dizer, eu acho que reagimos, às vezes, é verdade que a situação é séria, passou-se uma imagem um pouco que beliscou o nosso ego como angolanos, é verdade, mas há um aspecto, e o que o Danlito disse, há um aspecto ali que está intrínseco e que não deixa de ter, é que nós temos que lidar, que nós temos que resolver esse problema das crianças, da questão da nutrição, da questão de salvaguardar os grupos vulneráveis. A questão que deve se reter é isto. O processo é assim, é tal coisa, ele é indiciado em determinados crimes, né? Associação criminosa, mas eu acho que não devia ser só ele. Se é assim, não devia ser só ele. Todas as pessoas, não é? E devia-se investigar a fundo o processo em questão. Mas, volto a dizer, o Estado está a tentar justificar que as pessoas utilizam o nome de Angola e os nossos problemas para, entre aspas, polemizar uma questão. Mas não sentimos também no Estado, ou naquelas pessoas que interviram nessa questão, mostrar o que é o reverso da medalha. Sim, senhora, há um problema deste tipo em Angola. Nós temos políticas de apoio social neste capítulo. Justifica com isso. Exatamente. E se nós soubéssemos que é essa questão, está aqui as instituições que tratam dessa questão. Eu acho que seria uma imagem mais forte, claro, mais institucional na salvaguarda daquilo que é o problema que estava ali. Francisco. Bom,
assim que fez mau jornalismo, não é? Angola tem muitos problemas, pode ter alguns até parecidos com estes, não é preciso encontrar um que não existe e fazer notícia disso. Há outras notícias que podem ser colocadas, o Nelito falava há pouco, e o Zamora disse o mesmo, do problema da subnutrição das crianças, da fragilidade, da pobreza extrema, quer nos museques da cidade, quer no sul de Angola. No ano passado já vi notícias dos focos de pobreza e de fome no sul de Angola. Não precisava de ser feito como é. Mas o essencial é exatamente aquilo que o Nelito dizia. O essencial é nós abordarmos a questão das dificuldades alimentares e de pobreza que muitos dos angolanos estão a passar atualmente. Devia ter sido dada uma resposta diferente sobre isso, mas também a resposta devia ser dada em função do tempo novo. Assim que tem tido problemas com o Estado angolano há alguns anos. E o Estado angolano tem sido muito defensivo sempre em relação à SIC. A SIC, nós estamos recordados que, não sei se já voltou a ser transmitida em Angola, não era transmitida há alguns anos, a SIC disse não deixar de ser transmitida pelos problemas que tinha tido com o Estado angolano. Alguns jornalistas não podiam entrar em Angola, não lhes é concedido isto, são quase considerados persona não grata. Acho que esse tempo tem que ser ultrapassado, a SIC não esteve bem, mas as autoridades angolanas têm que responder a estas questões de outra forma, creio eu. Acho que o Nelito tentou dar o nisto, o Samora também. A abordagem da resposta tem que ser diferente. Ok, está bem, obrigado. Portanto, não, estamos a ouvir. É que eu não vos vejo agora. Eu disse não nos vejo. Sim, podes falar. Pronto, dizer que o cerne da questão é esse. Depois é colocar na agenda, há pouco eu dizia, quando falávamos da questão do Covid, que o Estado angolano e a ação social do Estado angolano não tinha robustez, provavelmente, para enfrentar os problemas que a população angolana vai ter nos próximos tempos. Falei-vos, não sei se hoje, se há algumas semanas, daquele projeto que conheço bem em Benguela, do Padre Abel, que já tem 7.500 crianças. Ele dizia-me aqui há uns dias atrás que não tinham um Kwanza para comprar comida para os miúdos. Não é o Estado que vai resolver estes problemas. Estes problemas têm que ser resolvidos, têm que ser endereçados também pela sociedade civil angolana, pela comunidade angolana. Temos que criar laços, têm que ser criados laços de densidade social fora do Estado, ganhar sensibilidade social para esses problemas. Angola é uma sociedade sofrida, pelo que por vezes já não há assim tanta sensibilidade para o problema alheio, porque há muito problema alheio que não se é confrontado todos os dias, mas é preciso que seja feita uma abordagem mais humanista e preocupada com as camadas mais frágeis da população. Ok, Francisco, muito obrigado. Bem, são quase 19 horas. Hoje falamos de 4 tópicos. Consegui ficar até ao fim. Sim, finalmente, Francisco. Falamos da... Estou no trabalho para ficar até ao fim. Está fixe, yeah. Falamos da evolução da Covid. Infelizmente, nota-se um aumento, vai crescendo o aumento da taxa de óbito. Vamos ver como é que o Estado vai reagir a isso. Esse aumento está a se confrontar com 2 desafios. Por um lado, a partir de agora, os casos assintomáticos passam a ser tratados em casa, não é? Que isso será de certeza um desafio enorme do ponto de vista do controle do crescimento da pandemia em Angola. Hoje o governo vai nos falar sobre que medidas serão tomadas nesse estado de calamidade. Como dizia o Francisco, em Moçambique decretou-se o estado de emergência, não é? Também com grandes discussões. Eu assisti a discussões no Parlamento de Moçambique, foram discussões muito acesas. De facto, tenho achado bastante interessante assistir um canal de televisão de Moçambique, contar
a ter alguma sensibilidade da política em Moçambique. No nosso caso, não nos parece que haja para já um regresso ao estado de emergência. Nós também, a nossa experiência não foi boa, sabemos que não vamos aguentar, a sociedade dificilmente aguentará um estado de emergência, o estado de calamidade já está difícil, né? Mas vamos ver como é que o Estado vai gerir essa situação. Do ponto de vista comunicacional, que é aquilo que nós temos vindo a falar, também houve uma mudança, não tivemos tempo de comentá-la. A ministra, de certa forma, assumiu dos ecrãs da televisão, e também essa semana o nosso Dr. Mufinda também desapareceu das conferências de imprensa. Está agora, acho que é uma diretora-geral, acho eu, da saúde. Portanto, não sabemos muito bem o que é que aconteceu, mas parece que o Dr. Mufinda acho que anda em viagens, não é? Mas há esse pormenor que me despertou alguma curiosidade ou algum interesse. Depois falamos da questão dessa unidade que vai gerir a contratação pública, pelo menos quadros para a administração pública. Acho que será um grande desafio, não é? Que essa instituição venha a funcionar bem. Quanto às contas bancárias, que é uma política que o governo anunciou, também aqui com alguma pompa e circunstância, né? Dizer que, de certa forma, teremos mais dólares porque os contratados dos estrangeiros passarão a abrir conta em Angola. O Nelito já nos fez ficar um bocadinho tristes, uma vez que nos despertou que o setor petrolífero estará fora face à sua natureza. Em princípio não teremos cá nigerianos com contas bancárias nos bancos comerciais, não é? Então o que se coloca no final é o que é que se ganhará de fato nisso. A primeira questão foi de Beirute, a explosão, não é? A conclusão que nós tiramos é que nesse momento não podemos realmente estar descansados, no sentido de ter sido apenas um acidente. Se for um acidente, como dizia o Francisco, é de uma imbecilidade muito difícil de compreender, não é? Isto é, de uma negligência, de uma série de fatores humanamente muito difícil de cogitar. Se não foi um acidente, de certo saberemos mais e depois veremos que implicações é que isso terá. Bem, muito obrigado. Então esperamos que daqui a 7 dias novamente estarmos juntos e conversar sobre estas coisas. Muito obrigado, muito boa tarde. Obrigado, um abraço. Obrigado, abraço a todos. Francisco. Abraço a todos. Bom fim de semana. Boa praia.